Você acredita que tem opiniões próprias? Que suas ideias são frutos do seu pensamento racional e independente? Agora, imagine tudo aquilo que você defende com tanta convicção. Suas crenças, seus valores, suas opiniões políticas e sociais podem não ser realmente seu. E se eu te dissesse que boa parte do que você pensa foi moldado por forças inconscientes que te fazem agir como parte de uma multidão, sem que você perceba? Já reparou como algumas ideias parecem dominar completamente o debate público, enquanto outras são sumariamente descartadas? Como certos líderes políticos ou influenciadores conseguem atrair milhões de seguidores apaixonados, que os defendem com unhas e dentes, enquanto qualquer um que tente questioná-los é automaticamente atacado? Isso não é coincidência, isso é a psicologia das massas em ação. Freud explicou esse fenômeno em seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, mostrando que quando estamos em um grupo, perdemos parte da nossa identidade e nos tornamos mais influenciáveis do que imaginamos. E Nietzsche já alertava para isso muito antes, dizendo que a maioria das pessoas prefere seguir o rebanho do que assumir o peso de pensar por conta própria. Agora, pense na sociedade em que vivemos. Redes sociais amplificando certas narrativas enquanto silenciam outras. Cancelamentos instantâneos de quem ousa questionar o pensamento dominante. Movimentos de massa tomando conta do debate público, fazendo com que discordar seja um risco social. Você realmente acredita que está tomando suas decisões? Ou será que está apenas reagindo como a massa quer que você reaja? Se você nunca questionou isso, tem um problema sério. Mas calma. Hoje eu vou te mostrar como essas ideias explicam o caos na sociedade atual. E mais importante ainda, como você pode se libertar dessa manipulação invisível e recuperar seu pensamento crítico. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo entender o que diabos está acontecendo com a mente coletiva. Você já percebeu como de repente uma ideia se espalha e do nada parece que todo mundo pensa igual? O que era absurdo ontem, hoje é aceito como verdade absoluta. O que ninguém falava antes, agora se tornou uma regra. Mas por que isso acontece? Freud explica que, quando estamos em uma massa, nossa mente funciona de maneira diferente. O pensamento crítico é reduzido, a racionalidade enfraquece e passamos a agir mais pelo emocional do que pela razão. Isso é natural acreditar também. Afinal, se todo mundo diz que é verdade, deve ser, né? Mas Nietzsche foi além e revelou que essa necessidade de seguir a multidão vem das nossas próprias preguiças intelectual. Pensar por conta própria dá trabalho, exige coragem e muitas vezes gera conflito com o grupo. Então, a maioria prefere simplesmente seguir a onda. O homem prefere querer no nada a não querer coisa alguma. Agora pare e pense. Isso está acontecendo agora na nossa sociedade? Sim, e de forma mais intensa do que nunca. O efeito manada nas eleições é um bom exemplo. Já percebeu como em períodos eleitorais as pessoas defendem políticos como se fossem seus próprios familiares? Qualquer crítica ao candidato do grupo é vista como traição, e falhas óbvias são ignoradas. Se eu não gosto de determinado político, automaticamente sou do outro lado. Se eu não concordo com determinada atitude do meu político, automaticamente eu sou um traidor. E quanto aos cancelamentos nas redes sociais? Um influenciador faz um comentário polêmico. No mesmo dia, milhares de pessoas começam a atacá-lo sem nem menos entender o contexto. A massa não pensa, apenas reage. Agora eu vou deixar uma reflexão. Você já questionou se suas opiniões são realmente suas? Ou será que você está apenas repetindo o que seu grupo pensa? Já reparou como toda massa tem um líder? Sempre há uma figura central que se torna a referência do grupo. Pode ser um político, um influenciador, um guru, ou até mesmo um personagem fictício criado para representar uma ideia. Mas por que isso acontece? Será que realmente escolhemos nossos líderes? Ou será que temos uma necessidade inconsciente de seguir alguém?
Freud explica que os grupos só permanecem coesos porque projetam em um líder a sensação de segurança e pertencimento. A massa precisa de um guia para funcionar, pois sem ele os indivíduos se dispersam e o grupo perde a força. A massa não pode viver sem um líder que lhe forneça a ilusão de segurança. Ou seja, muitas vezes não seguimos uma ideia porque ela faz sentido, mas porque queremos alguém para nos guiar. E Nietzsche vê isso como um sintoma ainda mais profundo: a morte de Deus e a busca desesperada por substitutos. Ele dizia que, ao longo da história, a humanidade sempre precisou de figuras centrais para seguir: reis, deuses, ídolos, e que ao tentar se libertar dessas figuras, as pessoas entram em colapso existencial. O vazio precisa ser preenchido. Deus está morto e nós o matamos, mas o que colocaremos em seu lugar? Agora olhe à sua volta. O que vemos hoje? Pessoas buscando líderes para seguir, quase como se fossem divindades modernas. Alguns exemplos do mundo atual podemos citar as seitas digitais. Influenciadores e gurus surgem todos os dias prometendo respostas fáceis. Eles dizem ter a única verdade, vendem cursos milagrosos e criam seguidores fiéis que os defendem cegamente. A liderança populista é a polarização política. Nunca antes a política foi tão emocional. Hoje, líderes políticos são seguidos como se fossem santos ou heróis. Se um deles o grupo nega, justifica ou ataca qualquer um que o critique. E quanto ao culto às celebridades? Quantas vezes um famoso dá uma opinião sobre algo e de repente, milhões de pessoas repetem a mesma coisa, sem sequer questionar se faz sentido? Você já parou para pensar por que as pessoas simplesmente não conseguem aceitar opiniões divergentes? Se a massa se une pelo sentimento de pertencimento, qualquer um que desafie essa união se torna uma ameaça. A reação natural? Ataque, exclusão e cancelamento. O próprio Freud explicou que o que mantém um grupo unido não é a lógica, mas os laços emocionais inconscientes. Quando alguém desafia a visão do grupo, não é visto como um debatedor, mas como um traidor. E Nietzsche enxergava isso de uma forma ainda mais brutal. Para ele, a sociedade teme aquele que desafiam suas certezas, porque isso obriga as pessoas a questionar suas próprias limitações. Os fracos odeiam quem os desafia, pois sua existência prova que poderiam ser muito mais do que são. Ou seja, quem tem coragem de pensar diferente expõe a preguiça intelectual de quem só segue a corrente. Novamente, podemos citar alguns exemplos do nosso mundo atual, como a cultura do cancelamento nas redes sociais. Basta alguém fazer uma piada controversa ou expressar uma opinião impopular para ser destruído online. O linchamento virtual acontece sem análise do contexto. O importante é mostrar que o grupo está do lado certo. Ou como o ataque à ciência na pandemia. Especialistas que discordavam da narrativa predominante foram atacados e silenciados, mesmo quando tinham dados concretos. O que deveria ser um debate científico virou uma guerra ideológica. Agora que você entendeu como a psicologia das massas molda a nossa mente, vem a pergunta mais importante: como se libertar? O primeiro passo é perceber que o sistema precisa que você continue agindo como parte do rebanho. Ele não quer indivíduos livres, questionadores e pensadores. Ele quer seguidores. Mas Nietzsche e Freud já nos deram pistas sobre como sair desse ciclo. A liberdade exige esforço, coragem e principalmente a disposição para encarar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Agora eu vou citar 3 passos para se tornar um indivíduo livre. Desconfie das certezas absolutas. Quanto mais certeza você tem sobre algo, mais a chance de estar apenas repetindo o que o grupo diz. Duvide, questione, pergunte-se: essa ideia é realmente minha ou apenas algo que internalizei sem perceber? Aprenda a ficar sozinho. A maior arma da manipulação é o medo da exclusão. Quem não suporta a solidão se torna refém do grupo. Se você precisa desesperadamente de aceitação, vai acabar sacrificando sua identidade para pertencer. Como Nietzsche diz, o caminho para todas as grandes coisas passa pelo silêncio e pela solidão. Seja um pensador, não um seguidor.
O segredo está em buscar conhecimento constantemente. Leia, estude e analise os dois lados. Saia da bolha. A massa não pensa, apenas reage. Se você quer ser livre, precisa fazer o oposto. Torne-se quem você é. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu alguma vez que estava apenas seguindo a massa sem perceber? Comenta aqui embaixo e vamos debater.